Prazer mais uma vez estar contigo, Fábio, e com todos os seus ouvintes e telespectadores. Bom, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. A FAMURGS lança uma nota para os seus associados, prefeitos, prefeituras, a respeito da imposição ou das notificações feitas pelo governo do estado para a manutenção das escolas abertas no Rio Grande do Sul, mesmo em momento de pandemia. E eu vi que a nota da FAMURGS é uma nota bastante forte. E eu queria que tu explicasse para nós, Maneco, que ruído é esse que está acontecendo para a FAMURGS se manifestar dessa forma? Pois é, Fábio, tu é testemunha de que nós sempre tivemos muita responsabilidade, ponderação e muito diálogo com o governo do estado em todas as situações em que foi necessário esta atitude neste momento de pandemia. Mas acontece que o governo do estado tem, especialmente nas últimas semanas e nos últimos meses, adotado posturas absolutamente incompreensíveis. E esta última, então, nem se fala, ao notificar os municípios e ameaçar os prefeitos com punições porque eles suspenderam a volta às aulas nas suas cidades. O que é um absurdo total. Primeiro, um absurdo jurídico, porque os municípios têm autonomia para a adoção de ações mais restritivas do que o Estado e a União. Isso é algo muito tranquilo, inclusive é um dos grandes argumentos que o governador sempre utilizou neste processo todo de combate à pandemia. E segundo, porque o Estado não tem legitimidade para ameaçar prefeito. Prefeito e prefeita foram legitimamente eleitos, têm o respaldo da sua comunidade e o governo do estado não pode ficar ameaçando o prefeito. O caminho é o diálogo, o caminho é a conversa, mas não fazer ameaça. Nós tivemos que tomar uma medida dura de proteção aos nossos colegas. Sim, vamos fazer um entendimento aqui aos ouvintes que não estão conectados bem no assunto. Quando houve a mudança das bandeiras para o sistema dos AS, as prefeituras as regiões ficaram de decidir como cada uma iria agir. As regiões que se propuseram abrir as escolas, com todo o regramento necessário, se prontificaram e reabriram as escolas. Algumas escolas e algumas regiões deram um problema de contaminação na aula, ou professores, e aí as prefeituras, obviamente, sentindo a pressão e sentindo o problema, resolveram fechar algumas escolas. Com isso, motivou que ao governador notificasse as prefeituras e é o seguinte: bom, se a escola teve um problema de Covid, afasta o professor, afasta o aluno, mas mantenha-se a aula. Sob pena de quê, prefeito Maneco? Pois é, Fábio, como tu disseste, esta responsabilidade é dos municípios, né? E aí o procurador faz a notificação ameaçando, se não reabrir em 48 horas, vai processar os prefeitos, etc. Isso é um absurdo total, não coaduna com o momento que nós estamos vivendo, não coaduna inclusive com a própria postura que o governador sempre teve, de muito diálogo, de muita responsabilidade, e que agora, de uma hora para outra, resolve mudar de postura. E ainda mais num caso absurdo como este, e todos nós sabemos que os municípios podem adotar medidas mais restritivas do que o governo do estado. Pois é, o presidente Maneco, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tudo que vocês queriam, os prefeitos, era que houvesse um desmembramento dessas decisões estaduais para que vocês, prefeitos de por região, pudessem tomar medidas diferentes uma das outras. Nós temos regiões que realmente no Rio Grande do Sul está tendo complicação, aí região de Cachoeira, lá de Palmeiras, da Missão do nosso amigo Dudu lá. Quer dizer, tem regiões que não estão com problema, mas, por exemplo, a nossa região aqui está uma região sob controle, está acontecendo as coisas, a vida continua. Agora, pode haver um problema numa escola e o outro, e o prefeito daqui a pouco de Arambaré, de Tapes, olha, vamos fechar aqui porque tem um problema. Quer dizer, tudo que vocês pediram e o próprio governador aceitou, acatou, que era deixar os municípios decidirem, agora o governador não quer, quer dizer, é uma contradição do que ele queria. Completamente, né, Fábio? E os municípios não podem só fazer o que o governador gosta, porque senão o governador que fique com a responsabilidade e faça o que ele achar correto. Ele tem legitimidade para isso, ele tem autoridade para isso. Agora, quando passa para os municípios a responsabilidade, não pode também querer obrigar os municípios a adotar ações que ele próprio não teve coragem de adotar. Então, o governador tem que se definir se ele quer adotar as medidas que ele entende corretas para o combate à pandemia. Maravilha, ele tem poder para isso, avoca para si e faz.
Agora, quando ele transferiu para os municípios, ele não pode querer mandar nos prefeitos e prefeitas. Aí, bom, quando transfere a responsabilidade é de quem assumiu, prefeitos e as suas regiões. Certo. Então, portanto, não dá. E mesmo que o governador quisesse opinar, que obviamente pode fazer isso através dos alertas, etc., se faz isso dialogando, né, Fábio? Não batendo na porta do prefeito, entregando para ele uma notificação e ameaçando de processá-lo. Que estranho, né? Como é que foi a reação dos seus colegas prefeitos, hein, Maneco? Primeiro de surpresa, Fábio. Inclusive alguns achando que não era verdadeira aquela notificação. Não acreditaram naquilo que estava vendo, né? E depois de indignação. Porque, como nós já relatamos aqui, o governador se eximiu desta responsabilidade, não trata mais de pandemia, botou para os prefeitos e prefeitas a condição de sofrer as críticas e os elogios nas medidas que adotam, e aí agora quer naquele ponto específico que ele acha, por alguma razão, que deve ser como ele imagina, querer interferir na decisão dos prefeitos e prefeitas. Bom. E nós não estamos nem entrando no mérito, Fábio, se o prefeito tomou a decisão correta ou não, se ele deveria fazer aquilo ou não. O fato é que ele tem o direito de fazer, e é isso que nós temos que defender, é isso que a FAMURS tem que defender, a legitimidade e a autonomia dos prefeitos para tomar as decisões que, junto com a sua comunidade, ele acha correto para aquele momento. Bom, as prefeituras que foram notificadas, presidente, o senhor está sabendo de alguma decisão desses prefeitos que receberam notificação, se eles vão, o que eles vão fazer? A nossa orientação, Fábio, tem sido de desconsiderar por completo aquela notificação e continuar adotando as ações que acham corretas no seu município e na sua região para aquele momento. Até que o governo do estado, porventura, avoque para si de novo a responsabilidade, se assim o fizer, se assim tiver coragem de fazer. Se não, deixa os prefeitos trabalhar, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. Esta tem sido a nossa posição. Ontem também conversei com o procurador-geral, disse para ele que ele estava equivocado, que o caminho deveria ser o do diálogo e não da imposição, e que ele errou na forma de sugerir para os prefeitos uma medida diferente daquela que os prefeitos adotaram. E agora vamos aguardar para ver como o Estado vai se posicionar frente a isso. O presidente Maneco, eu estou aqui com o vereador Ilson Meirelles, que trabalha já de segunda legislatura aqui em Camaquã, do Progressista, terceira legislatura, perdão, e nós vamos bater um papo sobre um outro assunto na área do municipal, mas eu lhe pergunto o seguinte, essas primeiras semanas de gestão compartilhada entre prefeitos de região, como é que vocês, FAMURS, estão percebendo? Está havendo uma sintonia entre os prefeitos, um acordo, pelo menos assim, ou tem muita divergência em algumas regiões, presidente? Ainda estamos numa fase de adaptação, né, Fábio? Porque tudo foi feito muito rápido, o governador transfere a responsabilidade, os municípios ainda estão sobre esta tensão se adequando e algumas regiões não tiveram nem tempo de planejar e os casos aumentaram demais. E, obviamente, isso causa preocupação em todos nós. Então, as regiões estão se adaptando, estão se organizando, obviamente, procurando contar com a colaboração da população e analisando, obviamente, diariamente, como os casos estão aumentando, diminuindo, como tudo está acontecendo, para que a gente consiga, então, adotar as melhores medidas no momento necessário. Bom, presidente Maneco, eu sei que o dia está atropelado aí, mas por esses minutos aí, muito obrigado em nome da Acústica e dos seus ouvintes aí, parabéns pelo trabalho em defesa dos municípios e que haja o consenso aí, que é a melhor coisa que nós precisamos ter, presidente. Eu que agradeço mais uma vez, Fábio, o espaço, obviamente estamos sempre à tua disposição, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, obrigado. 11 horas, o vereador Ilson Meirelles, interessante a posição da FAMURS, né? O senhor que acompanha já, eu tinha chamado 2 legislaturas, mas já estão 3 legislaturas que o senhor está indo.